pessoal, então olha lá, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a questão dos recursos, né? A gente vai passar, botei de novo aqui a questão do público-alvo, porque agora é importante a gente ter esse público-alvo na cabeça. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos, né? Vou falar diretamente sobre a questão dos recursos. Então vamos lá. Primeiro grupo que eu quero falar é sobre as pessoas com deficiência física, né? E o que são as deficiências físicas? Eles são vários tipos, né? Cada pessoa tem lá um tipo de acometimento, um tipo de solução. Normalmente a deficiência física não traz comprometimento cognitivo, é raro isso acontecer, mas traz dificuldade de aprendizado, porque às vezes ele tem dificuldade até mesmo de concentração ou de interação com outros colegas, que por ele ter uma deficiência, não estão acostumados, etc. Às vezes o colega fica até meio receoso de chegar ali, não existe lá uma campanha dentro da escola que englobe essas crianças como parte da sociedade, apenas tendo um processo de diversidade, então as pessoas ficam com medo, até, né? É interessante até isso, né? Algumas pessoas elas deixam de dar a oportunidade da pessoa se desenvolver tentando protegê-la, mas justamente essa proteção é que impede o desenvolvimento. Então, quais são os tipos de pessoas com deficiência física que nós temos, né? Os tipos de deficiência física, não os tipos de pessoa, me errei, desculpa. Então, nós temos pessoas que possuem plegias, que são paralisias ou alteração de força no corpo. É aquela pessoa que talvez não consiga fechar a mão ou não consiga ficar em pé. Eu tenho problema de alteração articular, que é o pessoal que não consegue dobrar seções do corpo. Então, ele não consegue dobrar o braço, não consegue dobrar a mão, não consegue fazer uma empunhadura, por exemplo, de um lápis, não consegue ficar em pé, não consegue dobrar a perna. Tem dificuldades de alteração articular. Tu tem as ostomias. É aquela famosa bolsa de colostomia. A bolsa de colostomia é um tipo de oostomia. Então, para não ter uma fixação em apenas um tipo, a gente coloca o que é o correto, que é a oostomia. Quando ela é permanente, ela é considerada deficiência física. E esse estudante, mesmo sem ter qualquer tipo de comprometimento motor, ele tem sim essa necessidade de ter atendida essa particularidade de ter uma bolsa de colostomia ou de ilostomia fixada ao corpo, né? O nanismo também é um ponto importante, e o nanismo é considerado para indivíduos abaixo de 1,40, né? Isso entendendo que crianças têm uma regra, ali tem uma escala que mostra se essa criança possui ou não possui nanismo. Esse 1,40 a gente está falando já de indivíduos considerados adultos. A paralisia cerebral, com certeza, são os estudantes de maior delicadeza dentro da sala de aula, porque quando eles conseguem frequentar a sala de aula, eles precisam de muito apoio, muita ajuda, porque eles têm uma dificuldade comunicativa muitas vezes associada, ou então uma dificuldade de deslocamento muito forte, né? É comum até eles não estarem em sala de aula e executarem outros tipos de atividade fora da sala de aula. A gente também tem as pessoas que têm amputação ou ausência de membro, né? E para ser considerada pessoa com deficiência, a amputação ela tem que ser acima do punho, né? Ou então que impeça o movimento de pinça na mão, nos braços. Se for nos pés, é acima do tornozelo. Então, qualquer tipo de amputação ou deficiência, né, uma formação do segmento do corpo, que seja acima do punho ou impeça o movimento de pinça, já é considerado uma pessoa com deficiência física. Bom, quais são as implicações pedagógicas dessas pessoas, né? Elas têm duas fortes áreas implicadas, a sociabilidade e a adequação das atividades. Muitas vezes eu já vi coisas absurdas em sala de aula, do professor colocar o menino em cadeira de rodas no canto da sala enquanto os outros estavam fazendo algum tipo de brincadeira no chão. Isso é um problema sério, a gente tem que pensar a integralidade da sala de aula. Se esse estudante não consegue desenvolver essa atividade, o interessante é trocar essa atividade por alguma outra que ele consiga desenvolver. A gente não pode simplesmente excluir uma pessoa de uma atividade porque, por conta da sua deficiência, ela não consegue desenvolver aquela. A gente tem que encontrar soluções pedagógicas para que todos participem. Então, quando a gente consegue produzir essas soluções pedagógicas, esses estudantes conseguem o quê? Conseguem desenvolver melhor. E eles dependem muito das soluções arquitetônicas e urbanísticas, que são fundamentais para eles chegarem na escola ou permanecerem na escola, entendendo que as urbanísticas é a questão da calçada, do ponto de ônibus, do transporte, tudo isso são questões urbanísticas ou de transporte. E as questões arquitetônicas são dentro da escola, então a porta tem 1 metro, o banheiro tem área de passagem que caiba a cadeira de rodas. Então tem toda uma série de confortos, vamos dizer assim, que tu pode dar a esse estudante para que ele consiga desenvolver o seu estudo. Não existem, como eu falei, não é comum esses estudantes
tem qualquer tipo de comprometimento cognitivo nas suas outras funções, que não seja a função física. Mas isso gera, sim, um transtorno de aprendizagem, como, por exemplo, na parte de matemática, com lateralidade, com caber ou não caber. São coisas que, às vezes, ele tem uma dificuldade maior de construir. É comum acontecer nas crianças bem pequenas. Nos já adolescentes, que é o público do CM, é bem pouco provável que isso já não esteja solucionado. Mas nos bem pequenininhos, o professor lá da educação infantil, talvez ele tenha um pouquinho de dificuldade com essas crianças para fazer alguns pontos importantes da construção das habilidades dele. As adequações, como eu falei, são adequações de conforto, então não tem muito o que fazer. A gente tem que pensar no plano pedagógico, olhar qual é o verbo de aprendizagem e saber se ele efetivamente consegue ou não consegue executá-lo. Beleza? Vamos para frente. Então, esses são os equipamentos que eles costumam usar, que são os equipamentos analógicos, né? Uma lista de equipamentos analógicos. Então, a gente tem aqui as órteses de escrita, que podem ser para facilitar a empunhadura. Quando eles não conseguem realizar a empunhadura, eles usam ali as ponteiras. E quando eles não conseguem realizar a empunhadura, também é necessário que eles usem equipamentos de computação para poder fazer as suas anotações em sala de aula, um computador, um tablet, alguma coisa assim. O plano inclinado, o teclado colmeia, são vários equipamentos analógicos. Os equipamentos que eles possuem, que são eletrônicos, raramente são equipamentos específicos para o uso da deficiência, são específicos para todo mundo, né? Mas pode acontecer dele precisar utilizar um tablet, dele precisar utilizar um computador dentro de sala de aula para realizar uma anotação ou qualquer outro tipo de interação, né? Então, basicamente, as pessoas com deficiência física trabalham com esse ponto, né? É uma parte muito mais de conforto para a permanência deles dentro da escola, que é a parte arquitetônica, urbanística, mobiliário, do que especificamente um trato pedagógico diferenciado para esse público.